es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, já não há ofrenda por ele pecado. Então aqui vemos que o desejo de Deus é fazer um pacto, fazer uma aliança com o ser humano. Imagine-se, a pessoa ter uma aliança com o Criador, estar, digamos assim, aliada ao Todo-Poderoso, estar praticamente casada com Deus. Quem somos nós? Somos seres mortais, carnales, pecadores, pero aún assim o Todo-Poderoso se humilha ao ponto de querer fazer uma aliança com as pessoas. E aún assim a gente, sabendo de isso, rechaza essa aliança. A gente rechaza a oportunidade de estar com Deus. É triste a situação. Aí disse: entonces, hermanos, puesto que tenemos confiança para entrar ao lugar santíssimo por la sangre de Jesús, por um caminho novo e vivo que Ele inaugurou para nós por meio del velo, es decir, su carne. E puesto que tenemos um gran sacerdote sobre la casa de Deus, aí disse: acerquémonos com coração que é sincero, em plena certidumbre de fé, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces aquí la Biblia nos muestra la manera como nosotros debemos acercarnos a Dios para hacer una alianza con Él, primero con un corazón sincero. No sirve la persona llegar y orar: Señor, yo soy buena persona, yo nunca hice mal a nadie, tu tienes que bendecir-me porque sou boa pessoa. Assim não funciona com Deus. A Bíblia diz que hasta os próprios ángeles, a los ojos de Deus, não são perfeitos. Imagine-se nós, que somos llenos de pecados. Então, você não quiera chamar a atenção de Deus com méritos, porque nadie aqui tem mérito. Ah, pastor, es que eu venho à igreja. Ah, pastor, es que eu hago isso, eu hago lo outro. Sí, pero isso é o que devemos fazer. Quando você vem à igreja, a Deus você não está fazendo nada. Quando você faz uma ofrenda para Deus, você não está fazendo nada. Sério, pastor? Sério. Porque todo o que você faz para Deus, Deus te devolve multiplicado. Deus te devolve em bendições. Diga graças a Deus. Então, quem está ganhando não é Deus. Quem está ganhando é você. Se eu busco a Deus, quem vai ganhar sou eu. Um dia uma mulher chegou e disse assim: ah, pastor, eu me vou da igreja porque meu marido não se converte, meu marido não cambia. Ou seja, o marido não se convertia, o marido não cambiava e a culpa tinha Deus. Ou seja, Deus era ele que tinha que pagar, porque o marido não cambiava. É que a mulher estava decepcionada com Deus, porque orava por el marido e o marido não cambiava. O marido cada dia mais terco. Aí ela esperava que o pastor dijera: sim, senhora, não haga isso, que é isso? Quédate aqui. Não. E o pastor lhe disse assim: a porta de la salida é a porta de la entrada. E a senhora se assustou de la maneira grosseira e bruta como o pastor falou. Mas é que há pessoas que o pastor tem que falar assim, para que a pessoa se dê conta. O pastor tem que falar duro. Então, a senhora disse: que é isso, pastor? E o pastor disse: é assim, senhora, porque não sou eu que estou fazendo um favor a Deus, é Deus que me está fazendo um favor a mim. Eu sou el que necessito de Deus, e não o contrário. Não é Deus que necessita de mim. Se eu salgo de aqui, hoje mesmo há outro aqui em meu lugar, dijo o pastor. Se você sai de aqui, hoje mesmo Deus envia outro em tu lugar. Deus envia outra pessoa para bendecir em tu lugar. Porque tu rechazaste o que Deus queria hacer por ti.
por causa de tu marido que não cambia. Que culpa tem Deus que tu marido não cambia? Quem compreende o pastor? Então, ele hizo a senhora pensar. Eu não sei o que passou, se a senhora saiu, se a senhora não saiu, pero ele hizo a senhora pensar. E é verdade. Nós somos os que necessitamos de Deus. Então, com méritos não vamos chamar a atenção de Deus, mas sim com um coração sincero, tendo o coração purificado de la mala consciência e nosso corpo lavado com água pura. O que significa isso? Significa você ser purificado por la palavra de Deus, você tomar a decisão de valorar lo mais importante, que é a salvação de sua alma, e priorizar isso. Há gente que prioriza muitas coisas, menos a salvação de sua alma, porque a alma não se vê, então a pessoa não dá importância. Mas é aí que está o problema. Você não vê o aire você não pode ver, mas o dia que falte o aire em tus pulmões, aí você dará importância, pero aí já será tarde. Aí já será tarde, porque já acabou. Então, priorize tu salvação. Você não vê a alma, mas ela está aí, adentro suyo, e vale mais que qualquer tesouro desse mundo. Aí diz versículo 24: e consideremos como estimular-nos uns a outros ao amor e às buenas obras, no dejando de congregar-nos, como alguns têm por costume. Você não pode ser turista na casa de Deus. ¿Qué es el turista? Es el que viene una vez al mes. La Bíblia diz que devemos congregar-nos, está escrito aqui. Há gente que pensa que não necessita da igreja, como se el hijo não necessitasse a madre. El hijo necessita a madre sempre. La igreja é como a madre espiritual de todos nós. Você já percebeu que quando você entra por la puerta, as portas estão assim abertas? Essas portas abertas representam os braços abertos de uma madre. Quando você entrou por la puerta da igreja, as portas estavam abertas ou cerradas? Os braços de la madre estavam abertos para ti. Então, a igreja é como uma madre, a madre ensina. A igreja nos ensinou muitas coisas. A igreja não é o letreiro, o rótulo que está allá afuera. A igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. Nós somos a igreja. Então, a igreja é uma madre espiritual, porque quando você chega por a primeira vez e não sabe de nada, aí você está aí, e agora, que hago? Todo é raro, você nunca viu nada de lo que hacemos acá. Aí você mira a vecina lá, a seu lado, com a mão em el coração e el ojo cerrado. Aí você diz, então eu também tenho que cerrar mis ojos e colocar a mão em el coração, porque a vecina está aqui, fazendo isto. Ou seja, você aprendeu com a igreja. Você aprendeu com Deus, e por isso nós devemos congregar sempre. Aí disse, sino exortando-nos uns a outros, e muito mais al ver que el dia se acerca. El dia que? El dia se acerca. Hoje você está mais viejo que ayer. Quanto tempo mais você vai viver em essa terra? Você sabe? Quanto tempo te queda? Você sabe? Eu não sei. Um jovem chegou ao pastor e disse assim, pastor, não me vou entregar a Deus todavia porque sou jovem. Aí o pastor disse, vamos dar uma volta, vamos fazer uma visita comigo? Aí o pastor chamou o jovem para ir a fazer uma visita. E o jovem pensou, bueno, o pastor vai visitar uma pessoa enferma, o pastor vai visitar a alguém. Aí o pastor foi ao cemitério e entrou em cemitério com o jovem e começou a caminhar. E o pastor señalava as fotos e as fechas de nascimento e muerte de las pessoas. E saliendo del cemitério, o pastor perguntou, ¿qué aprendiste com o que te enseñei hoje? Aí o jovem, pastor, que em el cemitério é todo tipo de gente. Há viejos, adultos, jóvenes e niños sepultados.
há várias idades, que eu não tenho que perder tempo e esperar para ser viejo para entregar-me a Deus. Eu tenho que entregar-me já, porque del dia de manhã nadie sabe. Ele entendeu a lição. Será que você já entendeu a lição? De lo que Deus está falando contigo? Que você não tem que perder tempo dentro da igreja? Que é um tempo perdido dentro da igreja? É você venir à igreja, mas você não entregar-se a Deus. Você deve entregar-se a Deus o mais pronto possível, porque quanto mais pronto você se entregue a Deus, mais pronto sua vida vai cambiar. Amém? Ponga-se de pé, por favor. Talvez você está aqui pensando: pastor, é que estou enfermo, quero ser curado. Você já pensou que talvez essa enfermidade, a causa dessa enfermidade é para que você conozca a Deus? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que talvez você está passando por isso para que você se quebre, para que seu orgulho seja quebrado e você entenda que sem Deus nada podemos fazer? Você já parou para pensar que de repente você está passando por isso para que você identifique algo que lhe falta fazer? Então, se você disse: pastor, eu não he cuidado de minha alma, eu não estou cuidando de minha salvação, então, a partir de hoje, empiece a cuidar de sua salvação. Empiece a dar a importância que sua salvação necessita. Amém? Cierre os olhos, coloque a mão em seu coração, que vamos falar com Deus, igreja.